Ele é condenado por improbidade administrativa e réu em processos de corrupção. Mas eu não estou falando de uma pessoa comum, eu estou falando do novo presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, o segundo na linha sucessória da República Federativa do Brasil. Você sabe que aqui a gente tenta refletir sobre as questões políticas e trazer uma explicação à luz da teoria política. E eu vou tentar nesse vídeo explicar esse fenômeno que aconteceu na Câmara dos Deputados a partir de um conceito criado por um sociólogo e cientista político chamado Sérgio Abranches, que se chama presidencialismo de coalizão. Vamos lá! E vocês estão bem? Olha, lembre-se, hein? Eu quero fazer primeiro uma recapitulação para explicar melhor esse vídeo. Vocês estão lembrados que foram eleitas as mesas diretoras do Congresso Nacional, a mesa diretora do Senado e a mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, né? E quem acompanhou um pouquinho, mesmo que não gosta tanto de política, viu esse assunto aparecer nos jornais, né? Por quê? Porque existiam dois blocos, o bloco pró-Bolsonaro, o bloco anti-Bolsonaro, com partidos, reunindo partidos diferentes, certo? Eu tô aqui com a Matrioska, que ela vai nos ajudar a tentar explicar esse fenômeno para vocês, tá? Então, o grupo pró-Bolsonaro tinha que vencer porque isso daria ao presidente da República um conforto, né, para os próximos 2 anos durante o seu mandato. Um risco menor de impeachment, um risco menor de ter os seus ministros sendo convocados pelo Congresso para dar explicações, enfim, isso lhe daria um voo de cruzeiro. Como o Bolsonaro conhece muito bem o Congresso, foi deputado federal por várias legislaturas, ele usou todos os recursos que possuía para conquistar os votos para o seu candidato, que era Arthur Lira. Eu vou falar especificamente sobre a Câmara dos Deputados Federais, tá bem? E eu quero explicar para vocês porque isso repercutiu muito, porque ele colocou muito dinheiro ali. E de cara, já vou dizer que não é dinheiro de corrupção, tá? É dinheiro de emenda. São emendas parlamentares, foram mais de 500 milhões de reais em emendas parlamentares, né? E fizeram com que o Congresso, que é a Casa Legislativa, que é o poder independente do Poder Executivo, que é representado pelo chefe do Executivo, que é o Presidente da República, fez com que essa casa, que em tese é independente, se ajoelhasse ao Poder Executivo, certo? Se ajoelhou ao Poder Executivo porque elegeu para comandá-la uma pessoa que pertence ao círculo de confiança do presidente da República e que, portanto, não deve exercer um dos papéis primordiais do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados, que é a questão da observação dos atos da Presidência da República, né? O Congresso Nacional, ele cria as leis, mas ele também fiscaliza os atos da Presidência da República. E mais ou menos como você colocar aí o lobo, ou como é que é mesmo aquele negócio? A raposa dentro do galinheiro para fiscalizar, não vai fiscalizar nada, a raposa vai traçar todas as galinhas do galinheiro, certo? Então, basicamente é isso, e aí há uma revolta de muita gente, que isso é um absurdo e tal, e eu ouvi alguns comentaristas falando que o problema está na questão partidária. Ah, tem muitos partidos, os partidos não se organizam, então não consegue definir um bloco que seja mais independente e tudo mais, mas eu quero dar uma outra visão para vocês, que é a seguinte, por isso que eu usei aqui as matrioscas. O grande tema, o grande X da questão, é o formato do nosso sistema político, que permite que o presidente da República tenha o quê? Uma hiperconcentração de poder sobre ele, tá? Então, para explicar isso, eu vou colocar aqui as nossas queridas matrioscas. E olha só, pensa o seguinte, este daqui é a presidência da República, tá? Aqui é o Congresso, senadores e deputados federais, aqui os governadores, aqui os prefeitos, aqui os vereadores, tá certo? Esses são, digamos, os 5 grandes atores, tá? Aqui tem poder executivo e poder legislativo misturado, tá? Então vamos lá de novo. Presidência da República, Congresso Nacional, Casas, Senado e Câmara. Aqui são os governadores dos estados, prefeitos e
vereadores, tá bem? Ih, Luiz Renato, cadê o povo? Ai, meu Deus. Pronto. Tá bom? Esse daqui somos nós, tá? E, bem, como que funciona o nosso sistema, né? Existe uma dependência desse cara aqui, né, com os seus respectivos representantes, né? O representante mais direto é, por exemplo, um vereador, né? Que você vai lá, bate na porta do gabinete do vereador, vai lá e conversa, pede as leis, enfim, pede o que você precisa. Esse vereador aqui precisa das verbas serem distribuídas pelo executivo municipal, pelas prefeituras. Os prefeitos, por sua vez, recorrem aos governadores dos seus respectivos estados, porque os governadores também concentram essas verbas e as distribuem para os municípios. Ah, mas os municípios têm suas fontes de receita própria. Sim, têm suas fontes de receita própria, mas a maior parte dessas fontes sempre estão, digamos, carimbadas para o uso do pagamento da folha salarial, manutenção básica do município, etc. Né? Ah, eu tenho um projeto novo, um investimento maior, eu vou recorrer ao governador ou às outras instâncias. Né? Os governadores recorrem aos seus representantes, deputados federais, estaduais, perdão, principalmente federais e senadores, né? E os senadores tratam projetos com a presidência da República. É óbvio, desde já, gente, que não é tão linear dessa forma, né? Tem governadores que vão direto aqui até a presidência da República, muitos fazem isso, aos seus ministros, né? Quando a gente fala presidência da República, envolve os ministros e os seus ministérios. Alguns têm um acesso mais facilitado com os seus parlamentares, ou ambos vão, representantes dos seus estados, conseguir dinheiro para e verbas para as obras, né? E nós aqui. Tá? Nós aqui. Bom. Então, significa o quê? Que no sistema atual, o presidencialismo de coalizão uma frase, um termo cunhado por Sérgio Abranches, um cientista político espetacular. Ele tem um livro chamado Presidencialismo de Coalizão, né? E que ele explica esse fenômeno do sistema brasileiro, né? O sistema político brasileiro. Qual é esse fenômeno? O fenômeno é que o presidente da República, para governar, ele precisa fazer uma coalizão com muitos e muitos partidos de ideologias diferentes, de modus operandi diferentes, ou seja, maneiras de trabalhar e de atuar dentro da política de modo diferente. E ele precisa, para fazer essa articulação, ter os bons projetos. Ele tem que ter os bons projetos. Ele tem que ter uma liderança natural e fazer com que a opinião pública compreenda e apoie as propostas de políticas públicas que são levadas ao Congresso. Tem também. Mas no Brasil, existe a moeda de troca. E essa moeda de troca é o dinheiro mesmo, tá? E que dinheiro é esse? É o dinheiro das emendas parlamentares. Então, como que muitas vezes o presidente da República consegue formar uma coalizão para votar as coisas no Congresso e ter os seus projetos aprovados, que são muito importantes? Por meio do quê? Por meio do repasse de recursos para que esses deputados e senadores façam política para para nós aqui, né? E como isso funciona? Por exemplo, você, eleitor, gosta muito de votar ou admira muito quando um deputado federal ou um senador chega até a sua cidade e diz assim: eu consegui essa ponte, nós construímos esta barragem, né? Eu trouxe recursos para a Santa Casa. Tudo isso que ele faz são recursos provenientes, em sua maioria, dessa fonte aqui, que é a presidência da República, tá bem? Então, quanto mais próximo da presidência da República, mais recursos esse cara tem. Ora, quando tem que se votar uma campanha interna eleitoral para a presidência da Câmara e há um interesse que era quase de sobrevivência do presidente Jair Bolsonaro nessa eleição, ele precisava para sua sobrevivência política eleger o presidente da Casa, da Câmara e do Senado. O que então a presidência da República faz? Começa a soltar emendas e milhões de dinheiros para esses caras aqui. Porque esses caras ficam felizes,
Por que eles ficam felizes? Porque eles vão lá na ponta, no prefeito da sua cidade, ou nos prefeitos da sua cidade, nos vereadores e principalmente nos seus eleitores, eles vão lá na ponta e falam assim, ó, eleitor, olha aqui que beleza, ó, eu trouxe aquela ponte, aquela barragem, aquela obra, aquele dinheiro. Aí os eleitores falam, você é maravilhoso, beija e vota nele da próxima vez. Tá certo? Então, aí o que ele faz? Como ele teve todo esse ganho, ele vai votar em quem o presidente da República pediu para ele, né? Votar, olha, eu vou te dar essa emenda aí, você, por favor, pode votar aqui no meu candidato? E assim foi. Então, é uma forma de, basicamente, comprar, o Poder Executivo comprar o Congresso, comprar o Poder Legislativo e escravizá-lo, porque a independência do Poder Legislativo, enquanto as promessas de entregas estejam sendo feitas, né, ele será fiel a essa presidência da República. E isso é uma distorção do nosso modelo político, né, o modelo da independência. Finalmente, isso acontece porque a regra do nosso orçamento é o que faz com que esse cara aqui tenha tanto poder. Por quê? Quando existe um orçamento, gente, deixa eu explicar isso para vocês. O orçamento, ele é um ato autorizativo, ele autoriza a presidência da República a gastar aquele dinheiro. Ele não obriga. É diferente. Eu te autorizo a construir tantas coisas. Eu não te obrigo a construir aquelas coisas. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque esse cara aqui, a presidência da República, pode, por meio do seu orçamento, ter um pedacinho lá, ele fez os compromissos, pagou tanto para a educação, tanto não sei o quê, tanto para o funcionalismo, tem um tantinho ali, que esse tantinho é bastante dinheiro, mesmo assim, e ele vai fazer o quê? Nas palavras do próprio Abranches, ele vai distribuir isso a conta gotas. Mas essas gotas, às vezes, são milhões, né? E o que o presidente da República fez? Aguardou esse momento estratégico, crucial para a sua sobrevivência, em que ele precisava comprar o Congresso Nacional, ou vamos falar mais bonito, convencer o Congresso Nacional por meio de repasses de verbas, distribuição de cargos, criação de ministérios, o que for, agradar esta base para que ela votasse em seus candidatos. Então, o que ele fez? Nessa conta-gotas do orçamento, ele despejou milhões de reais nesses caras. Finalmente, para a gente terminar, qual que é o grande problema? O grande problema está aqui. Por quê? Porque este cara aqui, que somos nós, muitas vezes não entendemos esse processo. E achamos esse senador e esse deputado um fofo, porque construiu aquela ponte ou reformou o hospital da cidade. Mas nós não sabemos como é que ele conseguiu esse valor. Então, esse sistema, ele tem que ser, na verdade, revisto. E a opinião pública tem que pressionar e dizer assim, ok, você ganhou, mas você votou nesse cara? Não, eu não quero que você vote nele. Eu não vou mais votar em você na próxima eleição. Percebam que, no final das contas, é o conhecimento, a autocrítica e a capacidade de entendimento do modelo político brasileiro que faz com que o eleitor, as pessoas, possam pressionar adequadamente os seus parlamentares e os seus demais representantes, tá bem? Era isso que eu queria comentar com vocês, eu espero que vocês tenham entendido e eu tentei ser o mais claro e didático possível nessa lógica, tá bem? Pessoal, obrigado. Se você gostou, dá o like, divide esse vídeo com as pessoas e principalmente se inscreva no canal, tá bem? Coloca o sininho toda semana que tem um vídeo novo, ele vai aparecer para vocês. Valeu, obrigado, tchau!